Fala, tropa! Você conhece a Rantec Trader? Uma plataforma onde você pode fazer trades simulados com ganhos reais. Saiba mais no link na descrição. Vral! Mas o Leonardo Jardim, cara, E ele foi quando muito bem no jogo. quando foi ele se aquece... cruel, né? Porque ele foi levando. Você viu a conversa deles? Ele falou pro Gabigol, vou te botar agora, faltando 10 minutos. Você vai ter uma chance, mais ou menos. Chuta pro gol. Por isso que eles se abraçaram naquela hora lá no final. Ele segurou, mano, segurou e assim, deu certo pra ele, né? Porque se ele desmonta o que ele tava pedindo antes, seria de repente até bom pro Flamengo se ele entrasse no segundo tempo. Porque ele ia ter que desmontar uma marcação que tava dando muito certo. Eu acho que foi a marcação que deu mais certo nesse esquema do Flamengo. Foi bem ontem. E aí ele não ia desmontar aquilo ali logo. Ontem o que ele fez contra o Flamengo ele foi uma construção do que ele tá tentando nos últimos 2 meses. Usar volante ele aberto. Ele começou lado, a colocar jogadores mais outro. lentos no banco pra botar jogadores mais corrida. Pô, ontem o Christian jogava de ala direita. Um ala direita o quê? Pra fazer a marcação. Na ala. Ele não é um volante igual o Gerson, que é um volante armador. É um volante destruidor. E travou o lado. Tipo o que o Canobi fazia no Atlético Paranaense. O Ed não jogou. Não jogava bem. Só pra dizer aqui, que vocês ficaram ontem falando assim, não tem jogado o gol? Eu falei, cara, o gol é jogado de pé em pé sim. Sim, é desde o princípio. É a única jogada que o Ed consegue fazer direito. Mas erra o cruzamento do Everton Cebolinha, não é de pé em pé o gol. O de pé em pé. Não. O de pé em pé tá aí no grupo, se você quiser ver. Não de pé em pé. Não, porque tem a bola rebatida. Não é, o Pedro brigou no ar. Não, o Pedro brigou no ar. Flamengo e Corinthians. Disputa no Cebolinha e cai no Gerson. O Cebolinha erra o cruzamento, a zaga do Cruzeiro tira. Passe e tal, não sei o quê. Não é de pé em pé. É de pé em pé. E outra coisa, o Cruzeiro... Falar aqui do Cruzeiro, que jogou bem. O Léo Jardim foi muito melhor que o Felipe Luiz no jogo todo, tanto na estratégia de início quanto nas substituições. Pra que essa ênfase? Porque ele foi bem. Não tem essa ênfase em outro momento. Agora eu tô falando do Cruzeiro. Pra exaltar o Felipe Luiz. Não existe ênfase. Não, existe porque o cara merece. Então, e outro Jardim Eu acabei de falar o quê? E o Jardim Eu acabei de falar o quê? ontem. Eu acabei de falar o quê? Então, mas Ninguém marcou Mas o Flamengo como ele marcou. exaltou o Jardim. O Leonardo Jardim fez um bom. trabalho espetacular ontem. Tá bom. E ganhou do Felipe Luiz o jogo. Sim. Ele ganhou do Felipe Luiz o jogo. E mais, é só olhar os dados do jogo que eu disse aqui. O que eu acho é isso. O Cássio, as duas grandes defesas do Cássio são em jogadas de bola aérea, mérito do Felipe Luiz. O volume agora, maior. São 17 finalizações do Cruzeiro. Ninguém chutou no gol do Flamengo tantas 6 vezes. finalizações do Flamengo, mesmo com o Flamengo com uma posse de bola. Então foi um time muito mais assertivo do Cruzeiro, que mereceu vencer o jogo o tempo todo, na minha Hoje visão. tiro o Inter, porque assim, o discurso era sempre Flamengo, Palmeiras e Inter, né? O discurso de campeonato. Eu hoje, nesse momento, eu tiro o Inter, Inter e boto saiu, o Cruzeiro. o Inter saiu. E boto o Cruzeiro nesse Ele momento. veio numa sequência muito ruim. falei umas... Levou de 4 do Umas Corinthians. 2 semanas atrás. Agora, assim, Teve um a menos. Eu sei que você vai dever ponderar. A gente tá vendo um recorte da curva. Isso, né? Eu também acho que o Cruzeiro entrou pelo futebol que Tô falhando no momento, Se Tem elenco. o Leonardo Jardim conseguir dar sequência dali em diante, eu acho que... Porque ele tem elenco. Não, tem jogadores no tem banco. jogadores melhores no banco do que no time titular vai do voltar, Cruzeiro. que tava jogando muito bem. Sim. O Matheus Henrique na volância ali. Então, assim, eu também acho. Só que, assim, ainda é um recorte curto. Esse campeonato é pica, né? Não, e ainda tem a janela do meio do ano que o Cruzeiro vai com certeza trazer reforços. Imagino que sim. Vai trazer reforços diante do que o Léo. Ainda mais se Leonardo chegar Jardim até quer. lá com um time com mais cara de time, que aí vão ser reforços mais pontuais. Não sei se o Pedrinho tá disposto a de novo. Quando é o torcedor descarregar, né? emocionado. Exatamente. Eu tô emocionado quando tá brigando. Não, é que eu não sei se ele tá título. disposto a de novo Não, e outra despejar coisa. 5, 6 jogadores. Mas se o time Mas, tipo, tiver dois encaixado, Eu pontuais, já né? vou passar pano pro Felipe Luiz aqui, mas antes só falando o seguinte. É muito natural você olhar pra um jogo, isso que eu vou falar. Do outro lado tem o treinador português que ainda não tinha encaixado o trabalho, mudança de técnico no Cruzeiro o tempo inteiro. Agora, é um técnico que tem uma experiência grande no futebol, um cara que levou o Mônaco pra semifinal de Champions. Nada disso pode ser... E ele pode... taticamente vencer um duelo quando venceu. E sabe uma coisa que tem sabe o que é história normal pra o isso, Felipe Luiz perder tamanho um pra duelo isso. também, E sabe uma É coisa isso. que acontece no Cruzeiro depois da situação do Diniz? Porque o Diniz, o Pedrinho BH não confiava muito no trabalho dele do ano passado. Tem aquela questão toda de tipo, vai Claro, ser demitido, não vai ser erro, demitido, né? vai continuar pro Recuou ano a que vem, não vai demissão e continuar. empurrou com a barriga, Então era um né? técnico que não era prestigiado pelo seu dono. Agora o Leonardo Jardim foi escolhido a dedo pelo Cruzeiro e ele falou entregou assim, a chave dos faz o que vestiários. quiser. Não, Faz o falou, que quer. Quer eu botar o Dudu demito e o Gabigol no todos banco? vocês, eu Pode demito botar. ele, falou. Quer botar o Fabrício Bruno no banco em algum jogo? Pode botar. Faz o que você quiser, eu vou dar respaldo pra Isso você. faz diferença. E aí, ele em um mês e meio, ele, tomou resultados horrorosos, perdeu pra Mushuki Provavelmente Rua, vai sair já perdeu a da Sul-Americana praticamente, a não ser que provavelmente. faça uma... O Brasileirão pode ser bom Pode também. ser né? bom. Eu acho que... E aí ele Exatamente. construiu isso tudo que agora ele tá colhendo.
Mano, o Caio Jorge, ele armou um jogo pro estilo do Caio Jorge. O Caio Jorge puxando contra-ataque é muito bom. Pra mim, o melhor em campo, mano. Ele botou o Matheus Pereira livre pra ficar armando as jogadas, que é o que ele é bom pra fazer. Sem a bola... Então, ele armou um time que não era... Pô, ontem a linha de defesa tinha o Fagner e o Cássio. Eram jogadores que foram descartados ganhou pelo toda a Corinthians. O Fagner ganhou toda o Cebolinha. Mas e o Luiz, os dois volantes, o Romero e o Lucas Silva, jogaram pra caralho. O Lucas Silva era reserva no passado. Eu acho que ele foi premiado. Acho que o resultado no final, acho que o Cruzeiro já poderia estar em vantagem durante o segundo tempo, não somente no final do jogo. Acho que ele foi premiado por ser um técnico altamente não é impopular perante a torcida mesmo. A torcida do Cruzeiro, por exemplo, se perguntasse pra todo mundo, mídia, a torcida do Cruzeiro, porra, qual vai ser a escalação? Eles não colocariam o Wanderson ao lado do Caio Jorge, colocariam o Gabigol e o Caio Jorge. Porra, o Gabigol vai voltar contra o Flamengo, motivado e tudo mais. A torcida do Cruzeiro começa a cantar Cantava o tempo inteiro, o nome do Gabigol no início do segundo tempo, assim, na volta do intervalo. Ele segura até o momento exato de colocar o Gabigol depois dos 40 do segundo tempo. Isso diz muito sobre o que o próprio Léo Jardim coloca como meritocracia dentro do Cruzeiro, porque ele mantém o Wanderson por muito tempo, mantém o Caio Jorge até praticamente o fim do jogo, e ele é premiado com a convicção. Então, assim, ele já tinha mostrado dentro do processo que ele não cederia às pressões e nem a caprichos de grandes estrelas, como é o caso do Dudu. Dudu sai do Cruzeiro por conta disso. O Leonardo Jardim não cede à pressão de uma grande estrela, uma grande contratação, um dos maiores salários do Brasil e também, logicamente, do time mineiro. E com o Gabigol é a mesma coisa. O Gabigol, ele ficou no pianinho no banco ontem até os 40 minutos do segundo tempo. Eu acho que quando esse time se estabilizar, ele vai jogar com o Gabigol e o Caio. Lembrando Eu acho que ele vai jogar o Gabigol, o Caio e o Wanderson. Em cima do PSG. Eu não duvido do Matheus Pereira cair se o Gabigol for titular. Porque ele vai querer a velocidade do Wanderson. O Gabigol não consegue entregar essa velocidade. É um grande técnico, né? Pela entrevista ontem pós-jogo... Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!